Abram comigo em Mateus, capítulo 12, dos versículos 46 ao 50. O tema da mensagem hoje é a família de Jesus. Aleluia! Quem aqui é da família de Jesus? E se você não é hoje, você se tornará. Aleluia! Meus irmãos, minha voz está meio complicada. Já vou pedindo perdão para vocês, se em algum momento eu der uma tossidinha aqui, vou tomando minha aguinha. Mas você vai adorando, vai clamando, que o Espírito Santo está aqui e falará aos nossos corações, amém? Mateus 12, do 46 ao 50, diz assim: Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Podem tomar os seus assentos, aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Aleluia! A família de Jesus. Como nós acabamos de ler... Não, pera. Já a gente volta aqui. Antes disso, eu quero dar uma introdução bem rápida sobre como o povo de Israel enxergava essa questão de ser família e de ser o povo de Deus. Só que para isso nós temos que voltar lá no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12, do 1 ao 3. Ali nós temos descrito a promessa que Deus fez a Abraão, lá no início da palavra de Deus. Quem aqui já conhece essa promessa? Creio eu ser uma das promessas mais conhecidas da palavra de Deus. Nós falamos muito sobre isso, principalmente nos cultos de fé, porque Abraão, ele é considerado o pai da fé. Aleluia! E Deus prometeu a Abraão, Gênesis 12, 1 ao 3 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia! Essa foi a promessa maravilhosa que Deus fez a Abraão naquele momento. Porque Deus já tinha um plano. Desde lá de Adão e Eva, quando eles pecaram, caíram, foram destituídos da glória de Deus. Ali o Senhor já tinha um plano de salvação para toda a humanidade. E para quem já conhece a história, sabe que de Adão foi passando por muitas pessoas, e nós chegamos à história de Abraão, aonde Deus tira Abraão do meio do povo, onde ele está, de dentro daquele lugar comum, onde ele já estava acostumado, e manda Abraão para uma terra desconhecida, para viver por meio da fé na palavra de Deus. E nessa promessa, Deus diz que Abraão seria pai de multidões. E aqui já começa a loucura do evangelho, porque Abraão era idoso, a sua esposa também. Humanamente, nós podemos dizer que eles não eram mais capazes de ter um filho. Mas o nosso Deus, ele não trabalha com as probabilidades humanas. O nosso Deus, ele é todo poderoso para transformar aquilo que não pode em algo possível. E Abraão, doidinho. Irmão, se põe no lugar de Abraão. Você está lá na sua casa, de boa, no seu Netflix, com a sua despensa cheia, com a sua família, e do nada Deus diz para você, ó, pega a tua esposa, suas coisinhas aí, e zarpa para um lugar que você ainda não conhece. Será que você iria? Aqui já começa a atuação do Espírito Santo de Deus, porque humanamente dizendo, isso é loucura. Por isso que para muitas pessoas, o evangelho ele é uma loucura mesmo, porque ele não faz sentido para a nossa mente limitada. Mas Abraão, com uma fé sobrenatural,
reconhece a voz do Senhor, entende o seu chamado e obedece. E nessa promessa, Deus diz que não somente ele e os seus descendentes seriam abençoados, mas todos os povos da terra seriam abençoados. Sabe por quê? Porque Jesus já está no meio dessa história. Abraão, ele é participante da graça de Deus. Abraão já estava vendo lá na frente o que o Senhor faria por meio de Cristo Jesus, que abençoaria todas as nações. E Abraão creu, seguiu em frente, e nós sabemos a história dele. Aleluia. Porém, meus irmãos, os tempos foram passando, o povo ficou escravizado no Egito, Deus mandou Moisés para ser aquele que libertaria o povo. Depois o povo chegou à terra prometida, não aqueles que estavam no Egito por causa da sua desobediência, dos seus corações que estavam endurecidos, mas uma nova geração que no deserto nasceu, alcançou a terra prometida. E os anos foram passando, muitas coisas foram acontecendo. Deus era o protetor daquele povo, mas por algum motivo eles começaram a olhar para um lado e para o outro e quiseram se comparar às outras nações. Também queremos um rei, um homem que vai mandar em nós. Deus levanta Saul, depois Deus levanta Davi, vocês conhecem essas histórias. E o tempo foi passando. E uma ideia começou a permanecer no coração do povo de Israel, uma ideia que ela estava quase certa. Porque em algum momento da história, eles começaram a achar que eles eram um povo exclusivo de Deus e que todos os demais povos eram inimigos de Israel. Eles achavam que Deus amava somente eles, que cuidaria somente deles, que os outros não importavam. Mas quando Jesus, lá no monte, está ensinando, ele diz, vocês são o sal e a luz da terra. Jesus não está falando simplesmente para os seus discípulos. Jesus está voltando lá a Abraão de novo, dizendo, gente, a visão de vocês está errada. Vocês acharam que vocês eram exclusivos, mas vocês foram sim chamados, não para represar a presença de Deus em vocês, mas para ser o sal e ser a luz do mundo. Vocês me conhecerão e vão proclamar quem eu sou para as outras nações. Eles não são os seus inimigos, eles precisam ser alcançados por vocês. Só que o povo achou que não, é sobre nós e os outros são todos inimigos. E infelizmente essa cultura foi se instaurando no coração e no meio daquele povo. E os anos foram passando, muitas guerras, muitas batalhas foram acontecendo, e isso ia contribuindo para essa ideia. Achando que todos eram inimigos. Claro, em algum momento alguns se tornaram inimigos. Por quê? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é a nação que Deus escolheu para começar a obra de salvação. Assim como a palavra de Deus diz que o evangelho, ele vai se manifestando aos poucos. A claridade, ela vai se dando assim como o dia. Quando está tudo escuro, meia-noite, não dá para enxergar nada. Mas conforme as horas vão avançando, a claridade vai aumentando, as coisas vão ficando mais fáceis de se enxergar. E Jesus é a plenitude da glória de Deus. Jesus veio para trazer a clareza que todos nós estávamos precisando. As ideias que nós tínhamos erradas, Jesus veio consertar, Jesus veio arrumar, Jesus veio mostrar qual é a verdade da palavra de Deus. A palavra nos diz que Jesus é a manifestação exata de quem Deus é a personificação de Deus. Só que Jesus chegou numa época onde a galera estava nessa mesma forma. É sobre nós, não é Jesus? Não fala com eles. Os romanos são inimigos. Samaritanos, também nós não se damos com eles. O Senhor veio para nós, não veio? O Senhor não veio para tirar Roma do trono e estabelecer o teu trono também. O Senhor vai governar, vai lutar, vai destruir todos os nossos inimigos e nós seremos felizes para sempre. Só que Jesus não veio para trazer guerra, Jesus veio para trazer o amor de Deus, a manifestação da glória de Deus.
O povo ainda não entendia que Jesus não veio simplesmente para eles. Sim, começou por eles, assim como Deus começou com Abraão. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles tinham uma ideia tão confusa do rei, que seria o descendente de Davi, que quando ele veio, eles não o reconheceram. Para eles, Jesus era um carinha estranho. Era bom, porque trazia benefícios. Ele curava, multiplicava o pão, ele trazia novos ensinamentos que eram legais de acompanhar. Mas quando Jesus começava a confrontar as ideias erradas que eles tinham, eles começavam a rejeitar Jesus. Principalmente aqueles que eram dotados do conhecimento da palavra de Deus. Os fariseus, os saduceus, começaram a colocar Jesus contra as escrituras que eles tinham até o momento. E eles não estavam entendendo que Jesus era o descendente de Davi, o rei prometido, o Messias que traria a salvação a todo o povo e a todos os povos. Aleluia! Esse é o pano de fundo que nós temos que ter na nossa mente. E muitas vezes nós, como igreja, nos dias atuais, também achamos que é sobre nós e não sobre eles. Que Jesus nos trouxe aqui, nos curou, nos salvou, nos batizou, e agora a gente fica dentro da nossa bolha sem fazer nada. Só esperando Jesus voltar. Não, Jesus está colocando a mesma promessa sobre as nossas vidas. Vocês são o sal e a luz do mundo. Vocês precisam ir lá fora, resgatar os meus filhos perdidos. Quer um exemplo? Você está na igreja há mais de 15 anos, você é dizimista, ofertante, participa dos cultos, cheio de si. Sou crente, não falta um culto, toda Santa Ceia eu estou aqui. Você até acha que merece a graça de Deus já. Mas não, estou bonzinho que eu até mereço. Aí você está num culto de fé, e você está precisando de alguma coisa. Por exemplo, uma cura em algo específico da sua vida. E aí você vem participar de um culto como esse, maravilhoso, onde a presença de Deus é real, é palpável aqui neste lugar. E tem uma pessoa lá no fundo que não é dessa igreja. Talvez você conheça a má fama dela. Sabe que ela bebe, que ela fuma, que ela tem uma vida promíscua, que ela não anda nem um pouco nos caminhos do Senhor. E no momento do apelo, no momento da declaração da cura, aquela pessoa vem aqui na frente e é curada e você não. E você começa a pensar, não era sobre nós? Por que que Deus curou ele? E isso aconteceu nos dias de Jesus. Quem é que lembra da história do servo do centurião? Nós já pregamos muito aqui sobre essa palavra. Aonde um centurião chega até Jesus e diz, Jesus, eu tenho um servo que está muito doente. E aquele centurião não era do povo judeu. Só que ele não estava nem aí sobre isso. Ele já tinha entendido quem Jesus era. O coração dele já tinha se enchido de fé. Ele chega diante do Rei dos Reis com toda a humildade e diz, Senhor, meu servo está doente, o Senhor pode ajudá-lo? E Jesus, sendo todo Jesus, olha para aquele coração, identifica a fé daquele homem e diz, eu irei com você até a sua casa. Só que esse homem no meio, ele já para Jesus e diz assim, Jesus, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Quem sou eu para receber o Senhor no meu lar? Não precisa. Eu já reconheci a tua autoridade. Porque eu também tenho algumas pessoas abaixo de mim, e eu digo uma coisa e eles obedecem. E eu sei que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Irmãos, imagina o povo, a multidão, os judeus, israelitas ali, vendo toda aquela história. E o que mais choca é a resposta de Jesus à fé daquele homem. Porque Jesus diz assim, pastora, não vi entre vocês uma fé igual a deste homem. Ali Jesus já estava mostrando para aquele povo, eu e você que nós estamos aqui, nós não somos de Deus. Nós não somos descendentes de Abraão.
Mas com essa declaração, Jesus está dizendo: vocês, alto de Quitaúna, que reconhecem a minha autoridade, que entendem quem eu sou, que eu sou Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, vou agir na vida de vocês, porque vocês têm fé. Vocês entenderam que por meio da minha obra salvífica, vocês também serão alcançados. E aquele povo, eu imagino que eles ficaram assim: o que está acontecendo? Não era sobre nós? Por que Jesus está curando os ímpios? Por que Jesus está alcançando os gentios? Porque Jesus já estava mostrando o que aconteceria nos tempos futuros. Aleluia! E aí nós entramos nessa parte que nós lemos primeiro. Jesus estava ali em um momento de ensino, explicando, ensinando, demonstrando para os seus discípulos e para uma grande multidão que estava com ele, as boas novas do reino de Deus. E no meio dessa ministração, alguém chega e diz: Jesus, só um minutinho. Imagina um pastor aqui pregando e você chega: pastor, só um minutinho. Os meninos estão te chamando lá fora, querem falar com você. Jesus está ensinando e alguém chega e diz: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e eles querem falar contigo. Como tem muita gente aqui, eles não conseguiram adentrar ao ambiente. Irmãos, entenda, Jesus não foi mal educado com os seus familiares dizendo isso. Jesus usou um momento para aplicar uma verdade espiritual. Jesus, ele não perde oportunidade. Todas as oportunidades ele aproveita para falar sobre o reino de Deus. E Jesus responde dizendo: olha, quem são minha mãe, minhas irmãs e os meus irmãos? Jesus faz uma pergunta. Eu imagino na cabeça daquelas pessoas dizendo: será que ele esqueceu quem é? Mas não é Maria? Não é o Tiago, a galera lá que mora com ele? Será que Jesus está tanto tempo longe de casa? Ficou 40 dias em jejum, será que ficou meio xaropinho? Não, irmãos, Jesus não estava dizendo que ele tinha esquecido quem era a família dele. Jesus lançou uma pergunta dizendo: quem são meus irmãos e minhas irmãs? E como não houve resposta, ele entregou a resposta. Está vendo vocês aqui? Todos vocês que ouvem a palavra do meu Pai e a obedecem e fazem a vontade dele, são minha mãe, são meus irmãos e as minhas irmãs. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Não é sobre um grau de parentesco, sobre o sangue. Você não precisa ser sangue de Abraão para se tornar o povo de Deus. Você precisa ter fé em Cristo Jesus, porque a fé em Jesus te torna um filho de Deus. Jesus está dizendo: galera, tira essa visão de árvore genealógica, que eu sou filho de fulano, filho de ciclano, e por isso eu sou do povo de Deus. Não, Jesus está dizendo: abram os olhos de vocês, vocês precisam ouvir e crer na minha palavra, e aí vocês se tornarão a família de Deus. A família de Deus não é composta de pessoas perfeitas, de pessoas que merecem ser parte da família, de pessoas que chegam no lugar e sentam nos melhores lugares, preparados para aqueles que merecem. Jesus está dizendo: é para todos vocês que me reconhecem. Não precisa ser perfeito, porque eu aperfeiçoo vocês na caminhada. Jesus está inaugurando uma nova fase do reino de Deus, onde todos aqueles que entram por este caminho chegam ao trono do Pai pela graça do nome de Jesus. Aleluia. Só que aqui tem uma chave que muitas vezes a gente esquece, a gente não presta atenção. Porque Jesus está dizendo: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E eu te pergunto nesta noite: você tem feito a vontade do Pai? Porque é lindo ler essa palavra. Ai, que lindo que Jesus disse. Só que muitas vezes o Espírito Santo está falando assim para você: você achou lindo, mas você tem feito a vontade do seu Pai, ou você só está indo junto com a multidão? Porque, irmãos, nós não fomos chamados para ficar confrontando o pecado do outro. Nós temos que fazer uma autoanálise. Paulo, quando ele está ministrando a ceia, ele diz: se examinem. Feche os teus olhos, para de olhar para o lado. Ah, mas o irmão fulano fez tal coisa, e você?
Ah, não, mas eu não sou tão mal quanto aquele outro irmão. Deixa eu te fazer um desafio. Se houvesse uma forma de nós plugarmos um cabo aí na sua mente e passar no telão tudo o que está acontecendo dentro de você, você ficaria envergonhado ou ficaria cheio de si? Porque a palavra diz que Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o que passa na nossa mente muito antes da gente falar. E muitas vezes nós estamos acusando o outro para poder esconder o nosso erro. Porque enquanto eu aponto o holoforte para o outro, o meu erro fica escondido no escuro. Por isso que tem tanta gente apontando o erro dos outros. Porque enquanto eu aponto, eu cubro os meus. Mas eu te contar um segredo, meu irmão. O Espírito Santo sonda o teu coração. Os seus anseios. As suas dificuldades. Você não precisa ser um super-herói para as pessoas, porque Deus sabe que você não é. Você não precisa pousar de crente, cheio de pompa, para querer ser melhor do que aquele que está fraquinho. Sabe por quê? No céu nós teremos gratas surpresas de ver pessoas que nós imaginávamos que nunca herdariam o reino de Deus. Como está o teu coração nessa noite? Como estão os teus caminhos nesta noite? Eu preguei aqui, acho que há 3 semanas atrás, aonde está Jesus? Será que por onde você tem andado, Jesus está caminhando contigo? Ou você está indo sozinho, achando que está bem acompanhado? Nós precisamos começar a levar o Evangelho de Jesus a sério. O Evangelho de Jesus não é uma historinha para boi dormir, não é uma historinha legal com um final feliz para poder massagear os nossos egos. O Evangelho de Jesus é aquilo que muda o nosso destino eterno. Ou é céu ou é inferno, meus irmãos, não tem meio termo, não há outro caminho. Há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus, e muitas vezes nós achamos que essa frase está errada. Quem aqui achava que essa frase estava errada? Levanta a mão. Ela não está errada. Todos os caminhos levam a Deus. Somente Jesus leva ao trono da graça. Todos os outros levam à condenação. Ninguém se apartará da presença de Deus, meus irmãos. Todos nós estaremos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. A diferença entre um e outro é se o sangue de Jesus estará sobre as nossas vidas ou não. As pessoas acham que viver a vida de qualquer maneira não vai dar em nada. Vai dar em alguma coisa sim. Não há outro caminho, irmãos. Ou é céu ou é condenação eterna. E a palavra de Deus nos diz que nós não estamos em cima de uma faixa, escolhendo ou um ou outro. A palavra de Deus diz que nós já estamos condenados. Nós já estamos em um avião caindo. Ele vai se esborrachar no chão. A diferença é quem vai pegar o paraquedas, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o paraquedas que te salva desse desastre que está prestes a acontecer. O avião está caindo, meu irmão, está todo mundo lá dentro. Jesus é a única solução para o nosso problema. Você tem feito a vontade do Pai ou você só tem frequentado os cultos como uma rotina comum? Será que nós estamos levando o Evangelho de Jesus a sério? Ou nós só estamos aqui num clubinho social? Para poder postar no Instagram, estava na igreja, ô glória. Igual quando você entra no Instagram dos irmãos que está assim, cristão, capricorniano. Ah, não. Aí a foto de biquíni fala, não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ser evangélico hoje virou moda. Você é o quê? Eu sou tudo, eu também sou cristão. Eu acredito em tudo, em estrela, em lua, olho para a lua para saber se hoje meu dia vai ser bom ou vai ser ruim. Eu olho os horóscopos para entender qual vai ser o meu futuro, sendo que a palavra de Deus já prometeu tudo que a gente precisa nela, só que a gente está querendo mais, porque parece que Jesus não é suficiente para nós. A gente divide, irmãos,
Deixa eu te explicar uma coisa. A gente dá risada disso, mas isso é uma constatação de que o coração daquela pessoa ainda está dividido. Ela até acha Jesus legal, mas não ao ponto de largar todas as outras coisas. Para ela, Jesus na balança ainda não é suficiente para abandonar os seus velhos hábitos. Ou então ela quer fazer parte de um clubinho novo. Ah não, eu vou para a igreja também com os crentes, é legal. A música lá é legal. As pessoas lá são igual a mim também, são tudo errado. Por isso que eu gosto de estar lá. Não lê um versículo. Se pede para orar, não sabe. Se pergunta qual foi a palavra, não lembro, estava no Instagram. Porque Jesus não é prioridade nas nossas vidas. A gente está indo com a multidão. Cuidado. Porque a palavra de Deus diz sim, que aqueles que recebem Jesus como único e suficiente Salvador são salvos. Mas a constatação de que aquela pessoa realmente reconhece Jesus como seu Senhor é porque ela anda conforme a vontade de Jesus. É aquele tipo de gente que você olha e fala, realmente você é diferente. Eu te conheço, pastor Ronaldo, quando você era antes de Jesus e depois de Jesus. É tipo água e óleo, não combina, não faz sentido. Você mudou. Agora é triste quando você tem 20 anos de conversão e as pessoas te reconhecem pelos velhos hábitos. Mas como assim você anda 20 anos com Jesus e não mudou nada? Isso é uma constatação de que você não recebeu Ele como Senhor e Salvador. Você acha, você se convenceu, mas não se converteu. Conversão é mudança de caminho. Você estava indo para o lado, reconheceu que estava errado e agora você vai na direção correta. Assim como a história do mundo foi dividida entre antes e depois de Jesus, as nossas vidas também precisam ser marcadas por antes e depois de Jesus. E Jesus nos diz que aqueles que são parte da sua família fazem a vontade do Pai. Renunciam às suas próprias paixões. Não vivem conforme os seus sentimentos, conforme os seus gostos, conforme as tuas vontades. Mas ela coloca tudo isso diante da cruz de Cristo e diz, eu renuncio todas essas coisas, pois reconheço que os teus caminhos são perfeitos. E eu não vou andar segundo o que eu sinto, mas segundo o que eu sei. Porque o sentir ele é variável. Um dia você sente, outro dia você não sente. Mas a palavra de Deus ela é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todos os princípios lançados por Deus permanecem intactos por todas as eras. Jesus é a rocha onde os nossos pés estão firmados. E pode vir dia mal que for, nós não cairemos. Porque nós estamos baseados nas nossas emoções, mas na nossa verdade que é Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, não caia nesse engano. Se você é parte da família de Jesus, você tem que abraçar tudo. Tem que ser dizimista sim. Tem que ser ofertante, tem que vir nos cultos de oração, tem que fazer parte dos ministérios, tem que servir aquele irmão que você talvez não vai com a cara dele. Você tem que abraçar tudo, é o pacote completo. Não dá para abraçar a cruz e não abraçar a família de Jesus. É o combo completo. Não dá para ser meio termo, não, eu vou até esse limite, não. Ou é tudo ou é nada, senão nem vem. Jesus, não sou eu que estou falando, foi Jesus que disse. O jovem rico veio e falou, não, eu largo tudo menos minha riqueza. Jesus falou, nem entra. Irmão, a lotação do barco já está cheia. Se for para vir com tudo que você tem, fica aí. Eu preciso só do seu coração. Assim como o apóstolo Paulo, meus irmãos, quando nós estamos diante da manifestação da glória de Deus, todas as demais coisas perdem o valor. Nada mais é atraente aos nossos olhos perante a revelação do Filho unigênito de Deus, que amou tanto o mundo que se entregou por nós. Portanto, se você ainda não abraçou o pacote completo, começa hoje. Começa a orar, Senhor, eu quero fazer parte de um ministério. Senhor, eu preciso servir a tua igreja. Senhor, eu não posso só simplesmente chegar no culto e ficar sentado, ouvindo. Eu preciso servir.
Eu preciso demonstrar que o Senhor me alcançou e por isso eu também amo os demais. Eu preciso fazer parte do teu povo. Eu preciso ser achado em ti, fazendo o que o Senhor me pediu, independente do cargo, independente da função. Irmão, se tem uma coisa que o reino de Deus não prioriza, são funções. O pastor não é maior do que o irmão que está lá no estacionamento, que está lá no banheiro, que está organizando, que está cuidando das crianças. Todo o serviço feito perante Jesus, ele é igualmente importante. Portanto, sirva, ame essa obra, seja um participante. Nós estamos entrando no ano do cuidado. Um projeto enorme está chegando em nossas vidas. Nós precisamos abraçar esse projeto, orar por esse projeto e arregaçar as nossas mangas para que esse projeto vá para frente. Jesus conta com cada um de nós. Você não está aqui por acaso. Aleluia. A família de Jesus é composta por pessoas que se arrependem dos seus pecados, que reconhecem que os caminhos que estavam andando era totalmente contrário à vontade de Deus. Reconhece, se arrepende, se batiza e entra para a família de Jesus. Aleluia! Se nessa noite você ainda não faz parte dessa família, você já ouviu a palavra de Deus, mas nunca tomou a decisão de erguer as tuas mãos e declarar publicamente que você reconhece Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você tem essa oportunidade hoje. No final do mês nós temos batismo, que é o selo dessa sua decisão. Não perca, irmão, a oportunidade de fazer parte da família de Jesus, porque eu tenho certeza, se eu entrevistar cada um de vocês aqui que fazem parte da obra de Deus, que há tantos anos estão servindo a igreja, cuidando de famílias, cuidando de pessoas, vão olhar para nós e dizer assim: valeu muito a pena servir a Jesus. Vale muito a pena renunciar a todas as coisas por causa de Cristo Jesus, porque a maior dádiva que nós temos é ser participantes da família de Jesus. João 14:21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus novamente está dizendo: sabe, quer reconhecer alguém que verdadeiramente faz parte da minha família? É aquele que faz as mesmas coisas que eu fiz. É aquele que você consegue encontrar alguma semelhança entre ele e Jesus. Ele está andando tanto tempo com Jesus, que ele já cheira Jesus. Que ele chega no lugar e o povo fala: chegou o crente. Como você sabe? Olha a cara dele de crente. Olha o jeito dele de falar de crente. Olha a forma como ele trata as pessoas, assim como Jesus tratava. Aqueles que me amam, ouvem a minha palavra e as praticam, e essas serão amadas do meu Pai. Obrigado, Jesus maravilhoso. Irmãos, outro exemplo entre o povo aquela questão que o povo de Judeu achava que era somente sobre eles, Jesus e a mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo que os judeus desprezavam, não tinham relações, achavam eles inimigos. A história é longa, não dá para explicar agora o motivo, mas outro dia a gente fala sobre isso. Mas Jesus chega diante de um poço a meio-dia para falar com uma mulher. E naquela época as mulheres também eram de uma certa forma vistas como uma minoria, como pessoas inferiores. Isso aqui é incrível, porque Jesus vai falar com uma samaritana e é uma mulher. Ou seja, Jesus não está nem aí, Jesus não trata ninguém com diferença. Todos perante Jesus são iguais. Jesus veio alinhar todas as coisas da nossa vida. Aleluia. E ao falar com ela, Jesus fala: olha, minha filha, não tem a ver se você adora em Jerusalém ou se você adora nesse monte. Tem a ver que você está diante da presença de Jesus. Eu sou Jesus, o Messias aguardado. E o meu Pai espera os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Minha filha, não tem nada a ver com a sua árvore genealógica. Tem a ver com a sua fé. Se você tiver fé aí, o rio que está em mim
transbordará em você. E aquela mulher entendeu aquilo tão rápido, que ela já saiu para o seu povoado, pregando as boas novas de Cristo Jesus e trazendo uma multidão com ela. Jesus está mostrando novamente para nós, que não é simplesmente sobre a nossa bolha. Jesus quer que nós saiamos dessa bolha e vamos ao encontro daqueles que tanto estão necessitados da presença dEle. Aleluia! E nós estamos no mês da celebração das famílias. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, sobre a família de Jesus. E talvez uma pergunta esteja em seu coração, dizendo: como que eu faço para ser parte da família de Jesus? Tem algum código de conduta? Tem alguma prova que eu preciso fazer? Algum vestibular? Preciso fazer um cursinho para passar em alguma coisa? Para ser participante dessa família? Não. Fazer parte da família de Jesus é tão simples que muitas pessoas não acreditam. Basta ter fé. Basta reconhecê-lo. Basta recebê-lo. Basta enxergar em Jesus a presença do Deus imutável e entender que Ele é o caminho que nos leva ao Pai em reconciliação. Ele é aquele que constrói a ponte de volta para a presença de Deus. Se você hoje ainda não faz parte dessa família maravilhosa, eu convido você nessa noite, vir aqui na frente daqui a pouquinho, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e fazer parte dessa família tão linda que Jesus está construindo. Uma promessa eu dou a vocês: nós não somos perfeitos, nós não vamos acertar todas as vezes, nós não vamos conseguir suprir todas as suas carências. Porque nós, assim como vocês, somos imperfeitos e somos carentes da graça de Deus. Mas, irmãos, juntos aqui, Jesus está construindo a nossa identidade dele, fortalecendo o cansado, ajustando a nossa visão, nos tirando de lugares aonde nós não pertencemos mais. E você fará parte dessa família que Deus cuida, que Deus zela, que Deus ama, que Deus supre, que Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Jesus diz que Deus cuida dos pardais, dos lírios do campo. Muito mais Ele faz pelas nossas vidas. E nesta noite Jesus está convidando você a ser participante desta família. E você que já faz parte da família de Jesus, precisa ir lá para fora, buscar novos integrantes para essa família. Você é um missionário que Deus implantou dentro da tua casa. Você é a presença, você é aquele que Deus vai usar para manifestar a glória de Deus no teu lar. Você é o agente que Deus vai usar para ganhar a tua família. Não serão os pastores que vão lá na tua casa. A tua família vai sentir, vai ver Jesus em você. Irmãos, e se tem uma coisa que Jesus é atraente. Jesus é igual um imã. Quando Ele chega, aqueles que o reconhecem são atraídos a Ele. É irresistível servir a Jesus. Mas se nós não estamos nos comportando como Jesus em nossos lares, eles também não vão querer fazer parte dessa família. E para finalizar, uma pergunta que eu quero fazer e já responder: onde está a família de Jesus? Olha para o lado, olha para o outro lado, olha para trás. Essa é a família de Jesus. Essas são as pessoas que Jesus tem resgatado uma a uma do lamaçal do pecado, tem dado novas vestes, tem lavado a nossa vida com o sangue precioso dele e tem nos transformado a sua imagem e semelhança. Essa é a família de Jesus, ou seja, sirva-os, ame-os, faça tudo o que é possível para ajudar os seus irmãos, para fortalecer os que estão caídos, para animar aqueles que estão tristes. Para de olhar só para o seu umbigo e começa a cuidar daqueles que Jesus já colocou ao seu lado. Seja um participante da obra de Deus. Essa família ainda está em construção. Tem muita gente ainda para chegar. E Deus mandou promessas nesta igreja, que nós temos que alargar, tem que construir, tem que derrubar esses muros, porque tem novos integrantes dessa família chegando. E quem vai alcançá-los? A nossa pregação. Cristo Jesus morto no madeiro. Aleluia, é a reconciliação com o Pai.
aqueles muros cair, vai buscar mais gente. Quando não tiver cabendo mais, Jesus vai mandar os recursos de forma sobrenatural para os muros caírem e para todos ficarem confortáveis na presença dele. Aleluia, essa é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, que nós possamos guardá-la em nós e colocar em prática. Não seja um HD de palavra. Tem gente que está cheio de palavra no coração, mas não põe em prática. Aí não adianta, né, irmão? A gente tem que ouvir e obedecer. E quando nós fizermos isso, seremos reconhecidos como filhos de Deus.